início à nossa apresentação, primeiro foi feita a diretoria e aos trabalhadores mais próximos da casa, se me faz memória, há 1 ou 2 anos atrás, eu me recordo quanto tempo. Foi feito no salão de cima, onde nós já fizemos um esboço em linhas gerais, que é o projeto terapêutico dedicado à casa espírita. Nós então temos um propósito de fazer um ciclo de palestras durante o mês de outubro, esse será o primeiro. Temos uma programação de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, trazer um tema aprofundando o projeto terapêutico. Gostaríamos de lembrar aos companheiros que nós falamos do projeto terapêutico para a casa espírita e entendemos que a palavra projeto terapêutico deve ser bem entendida, porque projeto terapêutico, segundo as novas exigências dos órgãos da saúde, é uma outra coisa, chamado projeto terapêutico singular, que é uma abordagem multidisciplinar que privilegia certos aspectos de controle dos órgãos de saúde. O projeto do qual nós estamos falando e que iremos apresentar é a visão do que é uma abordagem ao dependente químico numa ótica espírita, pensando que para a casa espírita esse projeto terapêutico é suficiente. Para a CT seguir, haverá necessidade de um projeto terapêutico singular. E para isso existe um grupo composto por corajosas meninas, algumas estão aqui, uma estou vendo, que estão envolvidas no plano terapêutico. Essa é uma outra questão. Então vamos deixar bem registrado e bem claro que o nosso propósito hoje é apresentar um projeto terapêutico dedicado à casa espírita, que será desdobrado e transformado, se assim for da decisão da diretoria da Casa de Guilherme Ribeiro para a CTCI. Certo? É apenas uma proposta, uma apresentação de um trabalho que foi desenvolvido no curso de 8 anos. Está bem? Bom, o tema de hoje é Fundamentos da Recuperação do Dependente Químico e Familiar, do projeto terapêutico baseado no estudo dos sintomas. O que é um projeto terapêutico baseado no estudo dos sintomas? O que é este projeto terapêutico que estamos apresentando? Nós entendemos que, dentro das muitas abordagens possíveis, nós apresentamos uma que apresenta um viés, uma forma de aplicação que privilegia a aprendizagem. Por isso que o que se estuda durante as atividades são os sintomas. E ao tratar dos sintomas, nós nos colocamos como se fosse parte de um grupo que falamos de um problema que pode ser nosso ou pode não ser nosso. Podemos nos identificar ou não com o assunto que está sendo explanado. E na dinâmica de grupo nós vamos aprofundar o entendimento do que seja esse sintoma e como ele existe e como ele está presente em nossas vidas. Levando em consideração que a sensibilidade para o sintoma será percebida por quem vive o problema. Nós outros, que porventura não tenhamos a vivência do sintoma que está sendo explanado, certamente não teremos os gatilhos mentais disparados, produzindo a percepção de sentido que quem vive o problema encontra. Portanto, o sintoma ele é mais sentido por quem o tem. E quem está na posição de plateia e não o sente, muitas vezes é porque esse sintoma em particular lhe é desconhecido, não lhe afeta, não existe. Então, quando nós falamos em uma dinâmica de grupo, esse é um fenômeno que é observado. Algumas pessoas vão sentir a palpitação de participar, de falar, enquanto que outros estarão na posição de mera assistência.
e não sentirão vontade de contribuir com aspectos pessoais, com vivências pessoais. E isso é o que acontece em qualquer dinâmica de grupo. E numa dinâmica de grupo voltada à abordagem de um problema difícil como esse, nós temos essa percepção de como acontece. Eu gostaria de ler rapidamente o slide, porque o projeto ele tem o seu princípio de que a recuperação é um processo a partir do despertamento da consciência de si. Qualquer forma de abordagem conhecida leva ao despertamento da própria consciência, à tomada de consciência. E essa tomada de consciência é o divisor de águas da mudança. Quando nós tomamos consciência de algo, nós temos uma percepção alterada da realidade. Tomar consciência é perceber aquilo que para mim era comum, aquilo que passava como do dia a dia que todos vivenciam. Porque nós moramos em bolhas de crença e achamos que as nossas ideias, os nossos pensamentos é compartilhado por todos. E na verdade, muitas vezes a nossa bolha de crenças funciona bem para nós. E essa bolha de crenças onde nós vamos habitar, ela produz um estilo de vida. E embora possamos estar sofrendo nas nossas crenças, muitas vezes, apesar disso, nós continuamos com as nossas crenças. O nosso estilo de vida, mesmo que cause desprazer, não é suficiente para abandoná-los, porque é a nossa visão de realidade. Não conseguimos ver um outro ponto, um outro modo de viver, senão aquele em que estamos inseridos. É a bolha de realidade. E realmente levar a consciência de si é levar esse senso crítico, essa análise, essa avaliação, esse cheque de nossas crenças, produzindo um exame crítico de nosso estilo de vida. Isso equivale, é claro, aos sintomas que são abordados do lado do usuário de álcool e outras drogas, seja do lado do familiar. Porque são sintomas distintos, como vocês sabem. O sintoma que o familiar sente é outro do que o usuário sente. Então são dois universos que podem conviver debaixo do mesmo teto, mas vivem em realidades distintas. Eu gostaria de esclarecer aqui que o projeto ele usa uma abordagem de orientação junguiana. E nós não devemos esquecer que na literatura espírita, a escola fundada pelo pensamento de Joana de Ângeles já vem de longos anos ensinando-nos a abordagem junguiana, na chamada série psicológica. Então, alguns dos termos que nós vamos usar aqui são de conhecimento de quem estuda as obras do espírito Joana de Ângeles. E ela vem trazendo isso para o meio espírita sutilmente através das psicografias trazidas pelo médium Divaldo Pereira Franco. Durante as nossas práticas do grupo, nós vamos, é claro, empreender duas atividades ao final dos estudos, que é justamente a imaginação guiada e ativa, que será explicada mais à frente. Não podemos esquecer também que alguns conceitos que estão aqui colocados são tirados da filosofia existencialista, principalmente. Agora, existem três pilares num projeto terapêutico. Esse em particular, qual é o paradigma filosófico dele? O ponto de partida dessa pesquisa foi uma proposição da filosofia clássica de que existe no homem essências. Essas essências seriam descobertas através do diálogo, através do exercício da filosofia. Essa é o instrumental de Sócrates. O que significa isso? Que dentro de
de cada um de nós existem as sementes da perfeição. E essas essências das quais falávamos a filosofia clássica, pode ser traduzida como essas essências, essas virtudes que jazem, que estão depositadas em nós, em alguma parte de nós. E é um parto esse processo de trazer à luz essas qualidades adormecidas em nós. Esse é o modelo da maiêutica de Sócrates, ou o método de Sócrates, de fazer o homem simples um sábio, através do diálogo, de uma conversa, levando ele a aprofundamentos de entendimento das essências que residem nele. Esse é o paradigma filosófico que concorde com o pensamento cristão, e em especial com o pensamento espírita. A abordagem do problema é um outro aspecto. Ela lida com justamente o encontro com essas essências num processo que nós chamamos de estado de não saber, de ignorância, para o de ser consciente. Ser consciente disso que reside em nós e que não sabíamos. Então, tornarmos mais conscientes, tornarmos um ser consciente, é acessar essas potências latentes de nossa alma. É importante dizer que, aí se falando da dependência química, esse encontro com as essências não modifica um quadro agravado que já está estabelecido. Dentro dos provérbios que aprendemos com os 12 passos, que é o modelo universal, muito disciplinado, a ideia da vela consumida é verdadeira. Quando a pessoa chega a um ponto de consumir, seja no aspecto dos seus relacionamentos, seja no aspecto de sua capacidade laborativa, seja na sua capacidade cognitiva, em vários aspectos, como a vela que é gasta com o tempo, o que nós conseguimos e que nos propomos em qualquer abordagem para esse drama da dependência química é parar o consumo dessa vela. Onde ela parou, nós então estabelecemos o fim do processo de degeneração, de degradação da pessoa humana. Então nós temos limites práticos e reais do ponto de vista de uma encarnação, do ponto de vista da personalidade, dos acontecimentos que cercam a pessoa. No plano mais amplo das vidas, começou-se muitas vezes uma nova etapa na eternidade, com a liberação de uma força destrutiva que induzia a pessoa, às vezes, ao processo de autossabotamento, que representa, muitas vezes, o ingresso no mundo das drogas e do álcool. Mas o todo o projeto tem um escopo, ele tem uma metodologia específica. E nós entendemos que qualquer metodologia é boa, desde que a pessoa esteja engajada. O sucesso de uma metodologia depende do engajamento da pessoa. A metodologia é boa para quem está engajado. Por isso que existem remissões espontâneas, existe a sobriedade que vem de forma espontânea, sem nenhum tratamento, inclusive. O que nós não sabemos é por que algumas pessoas conseguem e outras não. E é justamente por causa disso que nós nos enfronhamos e mergulhamos nos estudos da consciência humana para tentar encontrar a razão pela qual um processo de engajamento acontece, que é justamente a aceitação do problema e a busca do equilíbrio que foi perdido. É a consciência da necessidade de retomar conta da própria vida. O uso da palavra dependente químico é muito interessante, porque nós somos dependentes de vários aspectos, inclusive emocional. Somos dependentes de pessoas. A dependência química indica que eu não consigo viver sem a substância que ele tira da realidade. Mas algumas vezes nós podemos fazer isso com coisas e pessoas, somos dependentes. E o nosso processo de autonomia como espírito precisa que nós realmente possamos retomar a nossa sobriedade
essa sobriedade de se tornar mais consciente. E isso é o que nos propomos nesse mergulho gradativo dentro de si próprio, de si mesmo. Vamos para o outro slide. No mundo, existem dois paradigmas que se digladiam. Existe a corrente fisicalista e a corrente mentalista. A abordagem de qualquer problema no aspecto da ciência, ela passa por uma percepção do que é a realidade. Há especialistas, há cientistas, há pesquisadores de orientação fisicalista, que concentram seus esforços para conhecer os mecanismos da célula e atribuem o funcionamento da mente a uma interação do sistema nervoso com o ambiente. Essa é a abordagem fisicalista, que tem claramente, as suas linhas ali bem estabelecidas e válidas no conhecimento da farmacodinâmica das drogas. O que é a farmacodinâmica? É a ação e os efeitos terapêuticos e tóxicos das substâncias que ingerimos. É como os fármacos funcionam dentro do nosso metabolismo. E a fisiologia do sistema nervoso central, que é como funciona realmente a célula, como ela recebe o estímulo da substância e como ela se modifica diante da substância ingerida. Mas dentro da corrente fisicalista existe uma limitação muito grave, que acredita-se que a mente é produto do cérebro e que a consciência é um acidente da mente, que diverge radicalmente do pensamento mentalista, que considera as interações sociais, a dicotomia que veio lá desde René Descartes, é a dicotomia mente-corpo. Nós somos um corpo que interage com a mente. A primazia de quem é do corpo ou da mente? É difícil de dizer. Quem governa quem? O corpo ou a mente? Quem que produz o que? O corpo ou a mente? Nós vivemos esse dilema, é a dicotomia mente-corpo. Mas nós entendemos que a mente é uma interface do espírito, ou seja, ela interage no cosmos biológico, ela atua sobre as células nervosas e vem estímulos das células nervosas para a mente, assim como vem estímulos mentais para o corpo físico. É uma via de mão dupla e não uma via exclusiva como do pensamento fisicalista. A mente interage e pode modificar inclusive os implementos, a fisiologia, a organização do organismo. E nós sabemos que isso existe porque inclusive existem doenças chamadas psicossomáticas, que elas derivam do entendimento de que essas doenças têm fundo emocional, têm causas que não são estritamente da esfera do exame da célula. Por consequência, também a corrente, o paradigma mentalista defende que a consciência é um produto de um ego, e nós acrescentamos um ego bem formado, que é todo o propósito do crescimento interior, de uma formatação de uma mente, do afloramento das potências adormecidas do ser. É claro que, quando usamos algumas expressões aqui, como ego, já começamos a complicar um pouco, porque ego quer dizer eu, e o ego também é uma estrutura profunda que nós vamos desenvolver. Nós achamos que temos um eu. Quando alguém nos pergunta quem você é, nós dizemos nosso nome. E nós às vezes estamos tão identificados a algumas coisas que nós achamos aquilo que gostamos, que nós achamos que somos aquilo que acreditamos. O nosso ego muitas vezes está misturado com o ambiente, com a nossa cultura, com os nossos valores, verdades,
muitas vezes da tradição. Mas o ego é uma partícula onde nós temos que desenvolver, e muitas vezes nesse processo que nós desenvolvemos o senso crítico para verificar se as nossas crenças são verdadeiras. Muitas vezes nós entramos em uma crise existencial, que é a crise do ego, porque os valores, as crenças que ele acreditava verdadeiras não se cumprem no mundo, e ele abandona essas crenças, chuta o pau da barraca, enfia o pé na jaca e faz o contrário de tudo aquilo que fazia até então, porque entrou numa crise do ego, uma crise existencial, porque ele estava identificado tanto com alguma coisa que ele achava que ele era aquilo. E como ele não tem mais algo em que se apoiar, suas crenças não são suficientes para sustentar a crueza de sua realidade, ele se abandona aos ventos da vida comum, sem uma direção filosófica superior, e se entrega muitas vezes à dor. Como se diz, já tentei de tudo, não vai dar certo, comigo não funciona. É uma frase muito comum que nós ouvimos dos desesperados, naqueles que perderam a esperança. Enfim, nós entendemos que é possível construir uma realidade diferente através da formatação de um ego bem formado, através do ensino. Não do ensino da virtude, porque virtude não se ensina. Isso já vem lá de Sócrates. O que nós ensinamos é o treino da consciência, a absorção da realidade como uma parte que não sou eu, que me influencia, mas não me explica em minha totalidade, e me convida a avanços além dessas fronteiras de minhas crenças, para eu me tornar um ser mais pleno, e não subjugar a maré de opiniões que avassalam as comunidades humanas. Ter independência não é ser sistematicamente do contra. Ter independência, ter autonomia, é buscar a sabedoria, é a temperança, que somente aqueles que fazem uma caminhada de crescimento interior de fato alcançam. Qual é a vantagem secundária dos estudos? A vantagem primária nós abordamos aí. Agora a vantagem secundária é aquela que serve também como argumento de aplicação. Considerando, está escrito no slide, que o corpo de trabalhadores é composto por voluntários, a capacitação desses estaria voltada à descrição dos sintomas, desfocando o problema da dependência química, para gerar uma relação de aprendizado e reflexão, orientada ao assunto, e não aberto espaço de depoimentos meramente, mas os depoimentos estarão orientados ao assunto que está sendo explorado. Muitas vezes, se nós deixamos muito aberto uma assembleia, nós não temos uma orientação produtiva, porque cada um desenvolve um ponto, uma orientação de entendimento, e nós ficamos andando em círculo e não chegamos a um denominador comum. Precisamos orientar e guiar o entendimento. Por isso que precisamos de um estudo mais aprofundado e levar a reflexão da validade disso e acrescentar aquilo que só as vivências permitem. Em consequência, a autoridade do chamado facilitador, e aquele que está incumbido da dinâmica de grupo, ela passa a ser coadjuvante e não protagonista mais. O papel dele passa a ser de um colaborador ativo, orientador, mas não é o senhor da verdade. Okay. E isso, de certa forma, coincide com o pensamento de Carl Rogers, da psicologia humanista, que ele também faz essa crítica ao tempo dele, lá atrás, em que a verdade estava no cliente e não no especialista, e desfocava o tratamento na clínica humanista para o que a verdade na pessoa, e a partir dali se buscava encontrar nesse diálogo em que parte da pessoa a solução. Ela tem a solução do problema que ela traz. Essa é a abordagem
humanista fundada por Carl Rogers. Bem, talvez falemos sobre ela mais à frente. Evidentemente que num corpo de voluntários dentro da casa espírita, existem dois cargos, dois postos de trabalho que se precisa de mais atenção, que é justamente do facilitador, que tem que entender um pouco, tem que entender o assunto, vou dizer um pouco mais, tem que entender o assunto. E o entrevistador, que é a pessoa que vai fazer a interação com as pessoas que estão ingressando no programa, para explicar o programa. Uma coisa muito importante é que, quando nós falamos para as paredes, não tem uma expressão assim, falar para as paredes? Quando nós falamos para as paredes, quer dizer, esse assunto não me interessa, para quem está me ouvindo. Mas quando nós fazemos um estudo focado, esse assunto mexe conosco. Quando nós falamos algo que faz sentido para nós temos sensações físicas. Nós percebemos que a nossa mente participa mais quando o assunto fala-nos diretamente a nossa realidade. Quando diz a verdade do que sinto e passo a sentir. E aí muitas vezes nós ficamos com aquela cara de contemplação, de paisagem, porque já está viajando nossas memórias, porque aquele assunto me evocou a minha história. E muitas vezes eu tenho reações fisiológicas próprias de quem está tendo uma experiência de reviver aquilo que está sendo dito, porque eu conheço isso e sigo na carne. O efeito de falar algo que faz sentido produz uma sensação física, e na filosofia clássica o nome disso era discurso próprio, que nós não vamos falar sobre isso. Licença. Na minha hora. Bom, o que significa imaginação guiada e ativa, como nós prometemos? A imaginação guiada é aquele processo em que o facilitador vai produzir um estado de introspecção agradável, contemplativo. E através desse estado contemplativo, você também vai construir uma coisa chamada espaço mental, que é uma cópia do espaço físico. E com esse recurso, nós poderemos explorar questões internalizadas de forma indireta. Por que dizemos de forma indireta? Porque nesse espaço de interação conosco mesmo, existe uma regrinha áurea que foi ensinada por Jung. No mundo interior só podemos fazer duas coisas: observar e perguntar. Aqui no mundo real nós fazemos, mas no mundo interior nós só podemos observar e perguntar. Se nós nos damos ao papel de fazer, vamos ficar conversando conosco mesmo, e já não é mais uma imaginação ativa, já passa a ser uma imaginação passiva. Você já teve a sensação de ter algo engasgado numa conversa que ficou atravessada com alguém, e na hora você não soube responder, mas você passou o resto do dia e à noite sonhando com a resposta? E o estado emocional que a gente fica não é ruim? Ora, isso é uma imaginação passiva. Não é produtivo esse tipo de interação para a própria mente. Não é isso que você propõe nessa abordagem, mesclando a imaginação guiada e a ativa. A imaginação ativa é uma ferramenta apresentada da forma para nós por Jung, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. E ele também traz alguns conceitos que para nós já não é mais novidade. No meio espírita, nós ouvimos isso repetidas vezes por causa dos trabalhos de Joana de Ângeles. A expressão arquétipo, complexos psíquicos, são construções, são descrições que nós vamos encontrar na psicologia analítica. Ok?
Porque são arquétipos, são estruturas elementares, são energias psíquicas que residem dentro de nós. Que nós dissemos que são as chamadas essências, capazes de produzir mudanças de quê? De mundo, de visão de mundo, mudanças de nossa realidade. É a partir de dentro que nós mudamos. E não é, embora haja um estímulo que venha de alguém, que venha nos dar um conselho, nós só acatamos aquilo que queremos, aquilo que vem de nós, quando coincide muitas vezes com nossas crenças. Mas quando nós fazemos um mergulho no nosso mundo interior, nós temos uma verdade subutilizada, que são essas essências, que são representadas como estruturas de força, capazes de mudar eficazmente o nosso modo de viver. Por isso que nós conseguimos abandonar alguma coisa e começar outra, porque é necessária uma energia nessa transição. E essa energia vem da onde, senão? De um estímulo interior, que nos sustenta nessa migração de procedimento, de praxis, de modo de funcionar no mundo. Gostaria de dizer para vocês também que a experiência da imaginação guiada e ativa, ela é muito popular e ela é muito conhecida também. Existem algumas variações chamadas sonho lúcido. O que é o sonho lúcido? O sonho lúcido é eu me programo a ter consciência de mim enquanto sonho. Algumas pessoas conseguem, outras treinam e até chegar ao ponto de, durante o sono, passarem de passivos para ativos, porque tomam consciência de que estão sonhando. Alguma vez na nossa vida já sonhamos algo assim? Sonhamos que estamos sonhando. Nos damos conta de que, pera, isso aqui é um sonho. O nome disso é sonho lúcido. Que algumas pessoas usam algumas técnicas para produzir esse fenômeno. Ora, a imaginação ativa não é um sonho lúcido porque nós não estamos dormindo, estamos acordados. É uma interação mais indireta com a imaginação que não precisa do estado de estupor do sono. Nós estamos lúcidos e orientados. Então a imaginação ativa e a imaginação guiada, ela não é um apagamento da consciência. Você está dono do fenômeno. Você sabe que está aqui e tem a imaginação que está trabalhando. E isso acontece o tempo todo com cada um de nós. Muitas vezes nós estamos conversando com alguém e viajamos na maionese, depois voltamos. Perdemos metade do assunto que a pessoa estava contando. Ok? Esse apagamento do estímulo externo é porque nós somos evocados pelo estímulo mental, que é sempre muito maior do que o estímulo do ambiente. Nós somos arrastados pela imaginação o tempo todo. Imaginamos, porque essa é a função principal e nobre de nosso aparelho psíquico, imaginar. É porque imaginamos que sonhamos uma vida melhor. É porque imaginamos que nós somos capazes de transformar uma realidade. E a imaginação é uma força porque produz estímulos suficientes para nós começarmos um trabalho duro de uma mudança. Então, estamos apenas falando que, pela imaginação, um recurso natural, orientado e interessado de forma terapêutica, nós podemos acelerar o processo de consciência de si, que promoverá o desdobramento de uma nova época para cada um. A tomada da consciência, que é estancada do consumo da vela, da dependência química, que é o crescimento interior. Bem, isso em linhas gerais. O caminho terapêutico do projeto. É fundamental essa parte. Eu pergunto para vocês, o que nos faz conscientes? O que nos faz conscientes? Essa é uma pergunta central. O que nos faz conscientes? O que é consciência? Consciência é perceber que está percebendo. É saber que está tendo uma percepção, seja de fora, seja de dentro. Estar consciente é esse momento
automático e que nós nos damos conta de que estamos vivendo uma percepção, estamos vivendo algum acontecimento e tomamos consciência dele. Algumas vezes nós saímos de casa e nos perguntamos: eu desliguei a luz do ar-condicionado? Eu desliguei o ventilador? E aí a gente já está fechando a porta, a gente abre de novo, vai lá e vê, desliguei. Ou vou lá, estava ligado no meu PC, que eu tinha esquecido. Quantas vezes isso não acontece conosco? Estar consciente não é uma coisa comum, não é um estado natural de funcionamento de nossa mente. Estar consciente é um processo que temos que desenvolver. Okay? E existem algumas técnicas que muitos ensinam, que é ficar falando para si o que está fazendo. Eu estou falando na frente do microfone, pronto. Estou consciente que estou falando na frente do microfone. Todo mundo sabe que eu não gosto do microfone. Estou consciente do meu problema de falar na frente do microfone. Okay? Porque eu fico travado aqui, é por isso que eu não gosto. Eu estou segurando aqui porque eu sou meio italiano, e gosto de falar, não é? Embora a força maior da minha pele seja indígena mesmo. Então, estar consciente é perceber que está percebendo. E isso não é um estado natural. Não é um estado natural. Isso é algo que nós temos que desenvolver. E no caso da dependência química, o que nós encontramos? É a alienação profunda. A pessoa fica robotizada. Nós somos robotizados. Quando nós encontramos alguém de quem gostamos e ficamos naquela explosão de euforia, nossa, fulano, quanto tempo! E aquela pessoa que nós não gostamos, vou fingir que não vi, vou passar direto. Essa experiência, ela passa pela consciência. E muitas vezes nós estamos identificados a afetos, e muitas vezes equivocadamente, porque não criticamos às vezes algumas coisas. Às vezes um mal entendido perdura a vida inteira, porque nós não fizemos a verificação. Será que aquilo aconteceu do jeito que eu lembro? Porque a gente se confunde. Às vezes a gente sonha e pensa que aconteceu. Às vezes aconteceu algo e a gente achou que foi um sonho. Essa experiência da imaginação é muito forte em nossas vidas. E nós então temos que entender que aumentar a nossa consciência é melhorar os nossos recursos e inclusive desembaraçar alguns nós apertados do nosso passado, que muitas vezes as coisas não são como foram, não aconteceram como nós lembramos. E a partir do momento que tomamos consciência disso, nós podemos mexer e desatar esse nó do ódio que nos perseguiu a vida inteira. Os mal entendidos. Isso é resultado de uma qualidade ao princípio de se identificar. Depois que está identificado, passa a se tornar uma coisa que está embutida. E aquilo que está embutido sai do meu campo de visão, eu já não vejo mais, eu não critico. Mas aquilo que eu critico passa a vez, pera lá, eu não achei que você fosse assim. Mas quando está invisível, fora do meu campo de observação, desaparece e funciona, passa a funcionar automaticamente nossa psique. Então, o zumbizamento, muitas vezes passamos de alienação no uso de substâncias ou de comportamentos, pode ser resolvido no estancar dessa vela através do despertamento da consciência para assumir uma autonomia na vida. Essa autonomia é um processo de independência do ambiente. Aquelas pessoas que têm uma vida muito difícil ou têm uma vida muito boa, nós achamos que os felizes são aqueles que têm uma vida muito boa. A felicidade não tem nada a ver com o ambiente, nem com qualidade social, status social, nem com nada desse tipo. A felicidade é uma propriedade de uma consciência liberta. E é claro que, para fazer esse estado de consciência, temos que fazer um recuo ou uma separação. E com isso nós vamos construindo o arquétipo eu. O eu vai se formando. E concomitante ao construir o meu eu percebo que eu não sou aquilo que penso,
segundo arquétipo, e é fundamental, que é a persona. A persona não é, geralmente é falado de máscara, ok? Mas quando nós vamos estudando e vamos buscando os contextos do sentido da palavra persona, a melhor forma de dizer é o modo como eu me vejo no mundo. Então, o modo como eu posso perceber funcionando no mundo. E isso é a casa mental. A casa mental é um lugar em que o ego habita. Ele não é o que ele faz, ele não é os seus valores, tudo isso faz parte dele, o mobiliário de sua casa mental. Mas isso não reduz e não simplifica a ser aquilo que ele faz ou que ele fez. E nós então, quando construímos o arquétipo persona, a nossa casa mental, é a oportunidade também de nos distinguir, nos separar de nossa história. Porque geralmente nós acreditamos que nós somos a nossa história, mas nós podemos fazer uma outra história a partir de agora. Porque geralmente nós estamos aprisionados na cadeia de causa e efeito, porque o que eu fiz me predispõe a fazer de novo, e assim sucessivamente eu estou arrastado por uma força persuasiva de continuar fazendo do mesmo jeito. Mas quando eu tomo consciência de que eu sou, a minha história tem uma força sobre mim, mas eu tenho uma força própria, e eu posso fazer um novo caminho na vida e quebrar o arrastamento histórico que nos impulsiona a repetição. Compreende isso? Só é possível quando você faz a alta consciência. Obrigado, Sérgio. Sérgio está me avisando que só temos alguns minutos. Vou ler e está com felicidade no final. Embora ainda tenha 7 slides, são slides auxiliares. E eu quero ler para vocês. O conceito de sobriedade defendido pelo projeto é o de um estado mental duradouro que garanta a abstinência. São duas coisas diferentes, abstinência e sobriedade. Abstinência e sobriedade são conceitos claros. A abstinência é a ausência da substância que me alucina, mas eu ainda quero. Mas a sobriedade é eu tenho medo e respeito por aquilo que me alucina. É uma mudança significativa. Antes era o meu xodó, era a minha companhia, era aquilo que me fazia me tornar aquilo que eu acho que sou. Mas depois eu começo a descobrir que essa companhia, ela é terrível, vampirizadora, e que causa mais consequências negativas do que traz os benefícios. Então, medo e respeito à substância que me alucina. A sobriedade é essa percepção. Enquanto você não tiver medo e respeito por aquilo que te alucina, enquanto você fizer a aposta, não, hoje não vai acontecer nada, ou eu estou bem, a gente não vai realmente manter a caminhada da recuperação. Recuperação é outra. E evidentemente que essa peregrinação é um trabalho, uma produção de um ego bem formado em direção ao quê? Ao self, ao eu superior, aquilo que nós podemos ser. Porque o mundo muitas vezes nos aponta o caminho, mas nós podemos construir um outro, que é o nosso ideal daquilo que podemos vir a ser. Com muito cuidado, para nós não confundirmos isso com uma megalomania, uma mania de grandeza. Nós estamos falando sobre a imagem mais bela de nós, que nos ajuda a nos aproximar dela no passo a passo dessa peregrinação no mundo interior de autoconhecimento. Bem, é claro que essa peregrinação, ela produz também uma vivência de sensações.
É o que está escrito aqui. Ao lado disso, essa peregrinação para o mundo interior produz sensações que compensam o esforço dessa caminhada, pela gratificação obtida, pelos estados mentais superiores que são implantados no encontro das essências oriundas do próprio ser. Quando nós encontramos a nossa essência, nós temos uma sensação de prazer. E isso é uma coisa que é sentida. É um prazer diáfano, etéreo. É um prazer profundo, não é diáfano, não é etéreo. Geralmente nós dizemos é paz de consciência, quando nós fazemos o dever bem cumprido, e uma sensação forte, bastante, para nos gratificar. Paz. Então, quando nós encontramos as nossas essências, e nós fazemos essa peregrinação, nós vamos encontrar estados mentais superiores. Vejam bem o que é isso. Quando nós propomos uma imagem mental, ela é sempre bela, porque a beleza produz um estado superior da mente. Quando você pensa numa paisagem, um pôr do sol ou um nascer do sol, aquilo produz às vezes em nós uma sensação de ser embalado por sentimentos nobres, elevados, agradáveis. E isso é o que se obtém quando nós encontramos as essências. Agora, ambientes, imagens mentais depressivas, doídas, complicadas de resolver, produzem o quê? Mal-estar, estados mentais de sofrimento. Então, quando nós vamos em busca do nosso mundo interior, nós vamos em direção ao quê? Vamos em direção a esse prazer, que é o encontro com o nosso ser profundo. Bem, nós damos por encerrada a nossa apresentação. Eu gostaria de lembrar a vocês que existem algumas abordagens, e eu gostaria de encerrar. Não vou falar sobre os 12 passos, não vou falar sobre o TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, não vou falar sobre psicanálise, não vou falar sobre psicologia humanista, só vou falar dessa aqui, transtorno espiritual. Não é possível que nós façamos uma caminhada de recuperação da dependência química sem entender que a espiritualidade não é somente esse espaço subjetivo, esse espaço de reflexão, é também uma dimensão, um lugar em que nós temos muitas vezes que fazer um tratamento para os transtornos espirituais, as companhias espirituais. A intensa atividade mediúnica dos últimos anos, nas sessões dedicadas exclusivamente ao acolhimento da população espiritual que vive às expensas dos usuários, demonstrou haver reforço negativo, que é uma punição pelo esforço de mudança, sempre que eles procuram tratamento, cujo tratamento eficaz seria a despossessão espiritual. Ou seja, a pessoa tenta, mas os seus hóspedes mentais não deixam. Então nós temos que fazer, junto com o trabalho, um processo de acolhimento dessas mentes enfermas, filhos de outras mães, que merecem igualmente um cuidado amoroso na reunião mediúnica. E é esse esforço de juntar as duas esferas do tratamento da dependência química que nós enxergamos que a casa espírita tem os melhores recursos para acolher esse drama da dependência química. Não que outras instituições não tenham recursos espirituais, porque espírito não é só espírita, existe espírito evangélico, espírito católico, espírito budista, de todas as denominações, existe espírito ateu, mas nós estamos dizendo que nós temos o diálogo fraterno nas reuniões mediúnicas, e é justamente esse o diferencial da casa espírita. Queremos agradecer a todos, lembrar que se alguém tiver alguma dúvida, não podemos formular hoje, mas se tiver, interesse para nós, que na próxima palestra, na quinta-feira que vem, nós vamos ler as perguntas que foram feitas e vamos tratá-las em primeiro lugar, e depois começaremos a palestra. Quero agradecer a todos, que Deus nos abençoe.
nessa caminhada.